Muito bem, turma. Então, seguindo a ideia da última aula, eu tinha pedido para vocês fazerem a pesquisa, né, por produtos de cesta básica. E aí resultou aqui numa lista, tá, que eu mapeei, organizei conforme vocês me passaram, né, com 166 itens, tá certo? Então eu tenho aqui essas informações, tá? E aí vamos então para o nosso SQLite, que eu vou criar a tabela, vou inserir os dados, vou fazer algumas modificações aqui para organizar em um banco de dados relacional, né? Que aqui eu tenho a princípio mapeado em planilhas, tá? Em uma planilha. E aí eu quero passar isso aqui para o meu modelo relacional para depois trabalhar com o comando select, tá bom? Então eu já criei aqui a minha tabela. Eu criei uma tabela chamada produtos, coloquei um código inteiro autoincremente, para que eu não precise me preocupar com esse número aqui, ele vai ser gerado sequencialmente, tá? O nome do produto, esse nome ele vai repetir, porque eu vou ter produtos com o mesmo nome, mas de marcas diferentes. O ideal também seria criar mais do que uma tabela para fazer uma organização diferente, mas eu vou fazer somente uma tabela para simplificar por enquanto, tá? Então eu tenho aqui o nome do produto, a marca, a categoria, que aí eu coloquei lá mercearia, higiene ou limpeza, o valor do produto, que é com ponto flutuante, né, casa decimal, a unidade, o vendedor, o link que vocês me encaminharam, né, conforme a gente pode ver aqui, nós temos o link da publicação do produto em si, né? Qual é a loja e o link da loja, caso seja uma loja online. E também temos uma foto do produto. Não é todos os produtos que tem, tá? Tem alguns aqui que não tem. Até por isso eu coloquei somente esses dois itens como não sendo obrigatórios. Ou seja, eu não coloquei o not null, né? Not null. Eu deixei em branco, que é a mesma coisa que eu colocar assim, né? Nulo. Pode ficar vazio. E a chave primária é o código, que vai ser um código sequencial. Bem, para inserir os dados, eu fiz uma fórmula aqui no Excel e uni cada uma das coluninhas aqui, tá? O nome, a marca e tudo mais. Criei a fórmula. Contudo, tem alguns aqui, por exemplo, aqui ó, que tem o aspas simples aqui, né? Apóstrofo. Aspas simples, e nesse caso eu tive que fazer uma coisa que vocês vão, se vocês forem utilizar isso, vão ter que fazer também, porque é o seguinte, vamos lá para esse cara aqui, olha só, eu tive que colocar um caractere de escape aqui, porque se eu não coloco um caractere, se eu escrevo Hellmann's, e aí tem uma aspas simples aqui no meio da palavra e uma no final, né? Lembrando, todo o texto na linguagem SQL é separado por aspas simples. E se eu abro aqui no início e no fim e tem uma no meio, ele vai interpretar isso aqui como sendo fechamento. E aí ele vai interpretar que eu daqui para cá é outra coisa. Então, para que ele interprete como uma aspa mesmo, como um caractere aspa, eu tenho que colocar uma barra invertida antes do hífen, da aspa simples aqui no meio, tá? E aí assim ele vai entender como uma aspa e vai inserir no banco de dados, tá? Então isso é comum, isso é comum acontecer. Então eu já tenho aqui a tabela e tenho aqui os comandos para inserir todos os produtos, né? Então eu vou executar aqui esse comando. Ele deu um erro aqui, porque a minha tabela já existe, eu já tinha executado. Eu vou criar um comando aqui antes da tabela, então, que é o drop table if exists produtos. Que aí ele vai eliminar a tabela, caso exista, né? Então, eliminar ela antes de eu criar, né? Aí eu crio ela. Então, nesse caso, como a tabela já existe, eu já tinha criado antes, né? Então eu elimino e depois crio de novo. Beleza? Vou executar agora. Beleza, agora foi. E vamos aqui para o nosso segundo script para executar os comandos de inserção. Tá executando. Ele vai inserir, são 166 itens. Ok, se eu vier aqui agora e fizer uma consulta,
selecionar, né, lembrando, selecionando todas as colunas da tabela produtos, ele vai retornar para mim todos os produtos, tá? E todas as colunas, ou seja, todas as linhas e todas as colunas. Beleza. Uma outra coisa que eu fiz que talvez vocês não repararam é o seguinte. Aqui podem ver que, se eu consigo aumentar aqui, ó, tá aqui, por exemplo, o arroz branco tá 17,99, tá? Se eu coloco 17,99 no comando SQL vai dar erro, tá? Porque a vírgula ele entende como sendo uma separação de colunas, não a separação da casa decimal, tá? Então eu terei também isso aqui, conforme vocês podem ver aqui, é 17,99, tá? Esse é o padrão utilizado pela linguagem SQL. Para separar casa decimal não é vírgula, é ponto, tá? Beleza? Tem alguns errinhos aqui que eu vou ter que corrigir. Ele importou diferente aqui, ó, um valor 44 mil. Isso aqui deve estar... Tem algumas coisas que eu tenho que rever aqui no meu comando, tá? Na minha importação. Mas, em suma, é isso, tá? Só para mostrar para vocês que agora nós temos uma tabela aí com os nossos dados mapeados, tá? E já podemos brincar um pouco com ela, tá bom? Esses comandos aqui, eu vou fazer a correção desses valores e tudo mais, e aí eu encaminho para vocês os comandos, tá? Para vocês executarem e depois a gente brincar com os comandos de consulta, tá bom? Então esse vídeo era apenas para isso, para que vocês entendam como é que funciona o processo aí para mapear essas informações para o modelo relacional. Uma das maneiras, né? Já que a gente tinha isso mapeado no Excel. Tá bom? Ou melhor, nas planilhas, né? Tá certo? Até mais então.